Olá, queridos, tudo bem com vocês? Há alguns dias estamos estudando sobre esse assunto da maior profecia de tempo que a Bíblia já teve. É um negócio fantástico, 2.300 tardes e manhãs. Veja agora, pela última vez, este gráfico que nós estamos dando de presente para você. Observe. Viu? Eu quero orar sobre isso. Quero orar para que você possa usar isso, para que você possa entregar para as outras pessoas, explicar para as outras pessoas. Lembre-se que todas as vezes que você clicar naquele joinha, você está fazendo com que esta mensagem passe avante. Passe avante estes vídeos. Temos pouco tempo da história da Terra. Estes estudos têm que alcançar as pessoas que não têm a menor ideia que elas estão no grande conflito, que elas estão no julgamento celestial e que faltam poucos dias para o nosso Senhor Jesus voltar. Vou orar com você agora, vamos lá? Santo Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrir a palavra, de estudar com essa pessoa que está nos ouvindo, de nos envolvermos uns com os outros, Pai de amor, e te pedir a Tua bênção. Obrigada por nos ouvir. Bendito seja o Teu nome. Ilumina nossa mente agora, nos ajude a compreender, que isso fique gravado e que estas perguntas e respostas façam diferença na nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? A primeira pergunta de hoje é: que visão profética do juízo foi dada a Daniel? Dá uma entendida nisso para que você agora compreenda, porque vamos entrar em Apocalipse, tá bom? Vamos lá. Eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel 7, verso 9 e 10. Eu vou ler com você. Diz assim: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo de sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. O que é isso que eu estou lendo? Isso é o que o Senhor Deus disse, que foi dado a Daniel uma visão profética do juízo. Agora, que certeza Deus deu para nós sobre o julgamento? Atos 17, 31. Vamos lá, abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Vamos dar uma olhadinha se isso existe mesmo, tá? Abra sua Bíblia, porque isso não só nos enche o coração de certeza, como nos ajuda a explicar para outra pessoa também sobre esse assunto. Atos 17, verso 31 diz assim. O verso 31. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Interessante, né? Então, havia sim uma declaração no Novo Testamento falando sobre um dia em que Jesus haveria de julgar o mundo, esse que o próprio Pai ressuscitou. Que mensagem anuncia a chegada da hora do juízo? Vai para Apocalipse 14, isso é muito importante, você como filho de Deus tem que saber a respeito disso. Faz toda a diferença você entender como teu pai, como meu pai trabalha conosco. Apocalipse 14, por favor, o verso 6 e 7. Eu vou ler para você que existe uma mensagem, João viu essa mensagem sendo falada. Apocalipse 14, por favor, o verso 6 e 7. Diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e iria chegar aonde? A toda nação, a toda tribo, língua e povo. Veja que tremendo. Ninguém vai ficar fora disso. Continua. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Olha que coisa tremenda. Em face dessa hora do juízo, o que é novamente proclamado? O evangelho eterno. Diz que este evangelho eterno seria pregado nesta hora. Deixa eu comentar uma coisa com você. Irmãos, nem sempre o evangelho eterno foi pregado.
É exatamente isso que você está ouvindo. Dizer que Jesus vai voltar é uma coisa, mas explicar todos os assuntos que envolvem a volta de Jesus, tudo que está envolvendo a história da volta dele, por que ele tem que voltar, por que agora e não antes, por que agora e não depois. Tudo isso faz parte da grande pregação que o Senhor Deus espera que seus filhos, ao entenderem, preguem ao mundo, preguem às outras pessoas. Que extensão alcançará a proclamação deste evangelho, desta mensagem, a toda tribo, língua e povo? Foi o que você viu, que está e acabou de ler comigo, que está nesse mesmo versículo. E que é que todo mundo é convidado a fazer ao ouvir esta mensagem? Nesse capítulo diz: temei a Deus e dai-lhe glória. O mundo será totalmente, inteiramente, toda nação, tribo e língua, todos os povos do planeta serão convidados. Esse evangelho vai chegar em todo lugar. Serão convidados a darem glória ao Deus eterno, não a qualquer outro Deus. Você entendeu isso? Isso para mim é algo muito sério. Isso é algo muito justo e o Senhor Deus terá que alcançar todos os corações para que as pessoas tenham oportunidade de decidir. E qual é a principal razão para isso, para essa mensagem ser apresentada? Porque é vinda a hora do seu juízo. Deus não vai julgar ninguém sem antes dar a eles a chance de entenderem quem é o nosso Deus, o que ele faz e o que fez por eles. Uma das razões pelas quais eu estou aqui é para que todas as pessoas compreendam não somente quem é Deus, mas qual é a vontade de Deus para a humanidade toda, não somente para um povo. A quem são todos convidados a adorar? Aquele que fez o céu, a terra e o mar. Se você percebeu isso, aquele que criou todas as coisas, não qualquer outro ser, não qualquer outra pessoa, o que criou. Nisso são dispensados, nesse tipo de frase, são dispensadas todas as outras pessoas que são adoradas. Todas. Porque ninguém, a não ser o Deus eterno, foi que criou o céu, a terra e o mar. Não é interessante isso? Olhe bem, há um só evangelho. Em Romanos 1, 16 e 17, Gálatas 1, 18, anunciado primeiramente no Éden. Veja, não existe 2, 3, 4, 15 igrejas diferentes. Não existe isso. A mesma igreja que o Senhor apresentou no Éden para Adão, continuou com a mesma igreja sendo apresentada para Noé, depois foi apresentada para Abraão, para Isaac, para Jacó, a mesma igreja. Foi apresentada para Moisés, foi apresentada para o globo todo, para todas as pessoas que conviviam com este povo. A mesma igreja que foi apresentada por Davi, por todo o povo de Israel. A igreja que Jesus veio aqui na terra, aliás, ele não esteve numa igreja equivocada, viu? Jesus tinha um evangelho que ele já tinha falado desse evangelho para Adão e para todos no passado. E é o mesmo que ele apresenta para nós hoje. Essa quantidade de religiões hoje só mostra como os seres humanos estão confusos, cada um fazendo do seu jeito. Mas o evangelho eterno é um só, tá bem? Então foi pregado a Abraão, aos filhos de Israel e novamente proclamado em cada geração. Em seu desenvolvimento, o evangelho satisfaz as necessidades de toda crise na história da humanidade. Em sua pregação, João Batista anunciava que o reino do céu estava às portas. Isso está em Mateus 3, 1 e 2. E preparava o caminho para o primeiro advento, em São João 1, verso 22 e 23. Cristo mesmo, em sua pregação do Evangelho, anunciava o cumprimento de uma profecia de tempo definido, às 69 semanas ou 483 anos de Daniel 9, 25. E convidava o povo ao arrependimento em face da vinda do Messias prometido, Marcos 1, 14 e 15. Do mesmo modo, ao chegar o tempo do juízo e ao estar próximo o segundo advento de Cristo, uma proclamação universal desses eventos deverá ser feita na pregação do Evangelho eterno, adaptado a satisfazer os imperativos da obra. Irmãos queridos, isto que eu estou falando, estas lições que estou pregando, estes estudos bíblicos serão ouvidos no planeta todo, se não por mim, mas por outros servos de Deus, que irão fazendo o trabalho do Senhor, mas que farão, que chegará em todo o coração, vai chegar. Pode acreditar, teu vizinho, tua família, todas as pessoas terão a oportunidade de ouvir, nem que seja uma vez, e decidirem-se de que lado vão ficar.
Pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Que período profético se estende até o tempo da purificação do santuário ou o juízo investigativo? Nós já sabemos, Daniel 8:14. Você se lembra disso? Foi o que nós estudamos nesses 2 dias. Que período profético seria esse? Que está em Daniel 8, verso 14. Você não pode nunca mais esquecer isso, tá? Como isso tem a ver diretamente com a nossa salvação, com a minha salvação e sua, o Senhor Deus quer que entendamos com clareza. Um dia a Bíblia nos será tirada e é preciso que tenhamos capacidade para explicar estas coisas. Daniel 8,14 diz, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, linguagem profética, são 2.300 anos, e o santuário será purificado. Lembra disso? Quando expirou esse longo período? Em 1844. Você se lembra? Por isso que eu te dei esse gráfico no início. Eu vou colocar novamente o gráfico agora. Olha aí. Ok? Nosso Senhor baseou sua pregação do Evangelho no cumprimento da primeira parte de 2.300 dias, ou anos, em Marcos 1,14 e 15, uma profecia que determinava o tempo do primeiro advento. O período completo estende-se até o tempo do juízo, que precede o segundo advento, e ao expirar-se o mesmo, uma especial mensagem evangélica é levada a todo mundo, a qual proclama a hora do juízo iminente e a todos concita adorar ao Criador. Os fatos da história satisfazem a interpretação da profecia, pois precisamente a esse tempo a mensagem era proclamada em várias partes do mundo. Isso marcou o início do grande proclamação do segundo advento, que atualmente se leva a efeito em todo mundo. Você já parou para pensar que nunca se pregou tanto como agora? E um outro detalhe, abra bem seus ouvidos, nunca se teve tanta sede e fome da verdade como agora. Vai piorar. As pessoas terão mais fome. Vai precisar de alguém para oferecer o alimento eterno. Alguém para mitigar a sede e a fome do mundo. Você está disposto? Você quer fazer isso? Você precisa me ajudar. Em nome de Jesus. Lute por esse evangelho. Ajude para que isso chegue em outros locais. Você é um dos proclamadores do evangelho eterno. Tá bem? Avante. Como se distingue o verdadeiro Deus de todos os outros deuses falsos? Veja, Jeremias 10, um pouquinho antes de Daniel, você encontra o livro de Jeremias, tá bom? Ali antes de Ezequiel, está o livro de Jeremias, Jeremias capítulo 10, dá uma olhadinha para que você possa observar e estarmos juntos na mesma página. Jeremias capítulo 10, o verso 11 e 12, diz assim, assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Olha que coisa linda. Então os deuses que não fizeram o céu e a terra desaparecerão debaixo da terra. Olha que coisa interessante. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Glória ao teu nome, Senhor. Tu és mesmo o Criador de tudo. A este Deus devemos dar louvor. Por que justa razão se presta culto a Deus? Qual é a razão pela qual devemos prestar culto a Deus? Vai para Salmos, por favor, Salmo 95. Observe as razões que a própria Bíblia dá para nós. Essa Bíblia é muito novinha, tá? Salmo 95, dá uma olhadinha, a razão pela qual devemos prestar culto a Deus. Salmo 95, verso 3 a 5. Porque o Senhor é Deus, grande rei, grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, porque ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Glória ao nome do Senhor. Se você está aí
e você tem se sentido atraído por qualquer outra ideologia que não essa, por qualquer seita, ou seja o que for, que te ensina a adorar alguém que não seja o Deus eterno, eu lhe peço para pensar agora, porque essa é a orientação do Deus, do Senhor dos céus. Por que adoram a Deus os habitantes do céu? Qual é o motivo que os habitantes do céu adoram a Deus, tá? Apocalipse 4, vai lá para o livro de Apocalipse. Gente, isso é muito lindo, muito bonito ver. Glória ao nome de Deus, porque eu tenho uma Bíblia, porque eu tenho um estudo bíblico, porque Deus me deu a chance de entender, me deu a chance de passar para outras pessoas também, né? Isso faz toda a diferença na vida, na altura, na maneira de pensar de cada filho de Deus. Então abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4, para que o Senhor Deus, ao explicar para você, possa te ajudar a compreender Apocalipse 4, verso 10 e 11. Qual é a razão pela qual os anjos do céu adoram a Deus? Diz assim: e os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que estava sentado sobre o trono, adoravam ao que vive para todos sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, olha aqui a razão, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Gente, louvado seja o nome de Deus. Os anjos de Deus adoram ao Senhor pelo mesmo motivo que somos convidados a adorá-lo. Porque Ele nos criou, porque é o Criador. Que memorial de seu poder criador estabeleceu Deus? Ele fez alguma coisa nessa terra que nos levaria a lembrar que Ele é o Criador. O que Ele fez? Abra sua Bíblia em Êxodo, por favor, capítulo 20. Isso mesmo, corre lá. Ele criou alguma coisa para nos lembrar que Ele é um Criador. Vai, Êxodo capítulo 20, por favor, é muito importante que você faça isso, para que a sua mente seja colocada aonde o Senhor Deus espera que seja colocado. O verso é o 8 ao 11. Observe isso aqui. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O que você acha disso? Isso não é interessante? Qual é o lugar do sábado na obra da salvação? Ezequiel 20, 12. Você quer ver? Ezequiel, vai lá para Ezequiel, por favor. Vai lá, Ezequiel, um pouquinho antes de Daniel, Ezequiel capítulo 20, verso 12. Qual é o papel do sábado? O sábado foi colocado como memorial da criação. Deus nos faz lembrar que Ele é o Criador, que Ele é o Criador. Quer que eu te diga uma coisa? Se não tivéssemos deixado de guardar o sábado, a humanidade toda deixou de guardar o sábado, poucos foram os que continuaram fazendo. Se não tivéssemos deixado de guardar o sábado, não haveria um só ateu, não haveriam tantas religiões. Aham, é isso mesmo. Olha aqui, a pergunta é: qual é o lugar do sábado na obra da salvação? Ezequiel 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Quando você vê alguém guardando o sábado, você sabe que é um sinal entre aquela pessoa e o Deus eterno. Que aquele é um sinal que Deus coloca dizendo, este é o meu, eu santifico essa pessoa. Eu quero te convidar para isso. Por favor, em nome de Deus. Esse é um momento muito especial. Quantos serão chamados a juízo? Quantas pessoas no planeta serão chamadas ao juízo? Corre em Coríntios, 2 Coríntios, por favor. É muito importante. Que coisa linda, que coisa espetacular. Você viu que eu vou um pouco aqui, um pouco ali, né? Um pouco no Velho Testamento, um pouco no Novo Testamento, para trazer essas mensagens de uma forma muito clara dentro da nossa cabeça, né? Então, 2 Coríntios capítulo 5, veja o verso 10. Quantos são chamados ao juízo? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Entendeu isso? Quantos comparecerão? Todos.
Pobres, ricos, brancos, negros, cultos, incultos, empregado, empregador, qualquer pessoa. Entendeu isso? Você também, eu também, tá bem? Qual será a norma do juízo? Tiago, vai correndo para Tiago. Como é que eles vão trabalhar lá no juízo? De que forma que isso vai acontecer? Qual é a maneira como isso acontece lá no céu? Eu preciso comentar um detalhe com você para que você entenda por que é tão importante saber sobre isso. Quando você vai ser julgado em alguma coisa nessa terra, a norma que é usada é a Constituição brasileira, as leis brasileiras. Que tipo de norma é usada no céu para esse juízo lá? São Tiago 2, tá? Verso 10 e 12, diz assim, olhe bem o que diz aqui. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério também disse não matarás. Se, pois, não cometes adultério, mas matas, tornas-te transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Qual é a lei que o Senhor Deus terá que julgar, querá usar no julgamento eterno para julgar você e a mim, a todos os seres humanos da terra? A lei de Deus, obviamente, que ele chama de lei da liberdade. Se você não transgredi-la, você está em liberdade. Agora presta atenção. Em face do juízo, que exortação é feita? Estamos próximos do juízo. O céu nos faz uma exortação. Qual que é feita? Eclesiastes 12, vai lá para Eclesiastes, por favor. Eclesiastes depois de Salmos, vai lá. Eclesiastes capítulo 12. Momento muito especial, olha o que o Senhor Deus diz aqui no verso 13 e 14 do livro de Eclesiastes, diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra de tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então o que o Senhor Deus diz? Nossa responsabilidade é guardar o quê? Os mandamentos de Deus. Olha que coisa séria. Eu preciso ler uma coisa para você. Uma comparação de Apocalipse 14, 7 com Eclesiastes 12, 13 e 14 sugere que o meio de se dar glória a Deus é guardar o quê? Seus mandamentos. E que ao ser dada a mensagem da hora do juízo, o dever de guardar os mandamentos seria acentuado. Isso é claramente revelado na descrição dada do povo que se congregou de toda nação, tribo, língua e povo, como resultado da pregação dessa mensagem, em conexão com as outras mensagens que acompanham e seguem imediatamente. Desse povo se diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Gente, meu coração transborda de pensar, glória ao nome do Senhor, porque quem preside o julgamento no céu é nosso querido Jesus, é o meu Jesus, é o meu irmão mais velho, o Filho de Deus, que deu a vida por mim. Eu quero servi-lo, quero fazer o que lhe agrada, quero seguir suas instruções, que são a minha proteção para a história da minha vida. Quero fazer um apelo para o seu coração. Nós estamos chegando num ponto muito sério. Nós precisamos ter um foco diante dessa situação de maneira muito clara, onde o Deus eterno seja mesmo o nosso Deus, o Criador do céu e da terra. Eu quero convidar você, em nome de Deus, se ajoelhe na frente dele comigo. Fale para Deus: o Senhor é o meu Deus, eu farei o que o Senhor deseja, dá-me forças para isso. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, glórias ao teu nome para sempre, pela oportunidade grande de te servir diante de todo o universo. Fortalece-nos, ó Pai, encha-nos o coração desta certeza que o Senhor nos deu hoje na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo estudo.